Bem-vindos de volta, pessoal. Nessa aulinha de agora, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à aquisição de dados com sonar de varredura lateral. Bom, primeiro o equipamento, né, só para vocês lembrarem, a gente já viu na aula passada. O equipamento que faz esse tipo de aquisição é o sonar de varredura lateral, né? Normalmente ele é composto por um peixe, tá aqui. Isso aqui, ó, essa aqui é a parte que vai o cabo que reboca. Isso aqui são como se fossem uns lemezinhos para ele ficar estável. E de cada lado a gente tem um dos dois transdutores. Aí ele sempre tem um cabo, que é um cabo eletromecânico, que é um cabo que vai plugado direto numa unidade de processamento, num computador, no barco, tá? Então, mais ou menos é assim. Tem algumas vezes que por exemplo, no nosso caso aqui, esse aqui é o nosso, é o Klein 3000. Transdutores, ele também tem, ó, as aletinhas, lugar para a gente prender o cabo dele. No nosso caso, a gente tem uma unidade de processamento que chama TPU, tá? Que é um computador, mas que é a unidade de processamento do sonar, que é onde você pluga o cabo do sonar, onde você pluga o GPS, você pluga tudo na TPU. E aí você usa um segundo computador, que aí pode ser qualquer computador, ou um desktop, um notebook, com o software de aquisição, que é por esse computador que você vai cuidar da aquisição. A gente vai ver esse no final dessa aula, o próximo vídeo, a gente vai dar uma olhadinha no software de aquisição desse nosso sonar de varredura lateral. Tá? Então, para o nosso sonar de varredura lateral, a gente tem o peixe, aí a gente tem o cabo dele, a gente tem um cabo curto, que é um cabo que, se eu conseguir fazer um vídeo ao vivo lá no log com os equipamentos, mostrar os equipamentos para vocês, a gente tem dois cabos do nosso Klein 3000. A gente tem um cabo que é mais curto, que acho que ele tem 100 metros, que é para a gente usar em barcos menores, em situações mais móveis. E tem um cabo dele que tá lá no Atlântico Sul, que tem 3 quilômetros, eu acho, que tem um guincho específico só para ele, que tá só esse cabo lá, que é só o cabo do side-scan e nada mais acontece naquele cabo e naquele guincho, tá? Então, a gente tem o sonar, o cabo. Então, se vai usar no Atlântico Sul, a gente vai usar o cabo do guincho. Se vai usar em outra embarcação, a gente tem um cabo extra mais curtinho, para usar na Laros, por exemplo. E a gente tem a TPU, que, se você olhar, é uma CPU de computador, mas ela tem várias entradas bem específicas, é um computador modificado só para fazer o processamento do dado do sonar. E a gente tem que sempre ter mais um computador, que é para rodar o Sonar Pro, que é o software de aquisição, que é onde a gente vai, se for fazer navegação, pode fazer por esse computador ou por outro, e a visualização dos dados ao longo da aquisição e o controle da aquisição também se faz pelo Sonar Pro, certo? Então, aqui a gente tem um exemplinho de um sonar mais antigo, ó, que tinha todo um... Aqui é uma TPU também, uma unidade de processamento, que aí já tinha a visualização do dado aqui digital e tinha, ó, o dado em papel, impresso. Eu não tenho nenhum dado impresso desses para mostrar para vocês, de sonar de varredura lateral, mas é similar àqueles de batimetria, impresso em papel térmico e tal. Mas isso já não se usa mais. Hoje em dia é tudo digital. Então, tem dois tipos de maneiras como a gente pode rebocar o sonar de varredura, dependendo do tipo de sonar de varredura, tá? A gente tem os sonares, que já não são mais tão usados também, mas que são os que a gente... São os shallow toe, que são os rebocados próximo à superfície da água, tá? Eles têm alcances muito grandes, 30 quilômetros de alcance, em colunas d'água bem profundas.
tá? Normalmente são aqueles sonares de varredura com a frequência mais baixa, com a frequência mais baixa, que tem menor resolução e maior alcance, né? Para gerar aquelas imagens regionais, imagens grandes sem muito detalhamento. Já o mais comum, e é o que a gente sempre, que é o que se usa atualmente mais, são os diptol. São os sonares de varredura que são rebocados próximos ao fundo. A gente vai falar um pouquinho dessa profundidade aqui daqui a pouco. Eles têm alcance menor e maior resolução, né? Aquelas frequências maiores. Então, o nosso sonar de varredura é um assim, diptol. Qual que é a grande vantagem do shallow toe? Apesar de tá mais longe do fundo, mesmo com uma mesma frequência, você acaba ficando mais longe dos seus alvos, você vai ter uma imagem com menor resolução. Mas quanto mais longe do fundo, mais seguro está o seu peixe, né? A gente trabalhar com o peixe muito pertinho do fundo, a gente vai ter imagens mais próximas, imagens com maior resolução, mas se tiver uma variação muito abrupta de profundidade, o seu peixe pode estar correndo algum risco. Não é incomum esse peixe trombar em alguma coisa ou enroscar em alguma coisa, esse cabo romper. Não é uma coisa muito incomum. Se perder peixe, um peixe desses não é uma coisa muito barata. Então, o planejamento, tá? É sempre importante, porque normalmente, como é que funciona, né, o planejamento de qualquer sondagem, de qualquer levantamento geofísico? Normalmente, dinheiro é problema, principalmente se a gente estiver falando de academia, e hora de navegação custa dinheiro. Então, você quer sempre minimizar o tempo de navegação e maximizar a área sondada. Só que a gente também precisa manter um mínimo de qualidade no nosso dado, né? Então, no sonar de varredura lateral, eu já falei para vocês, na sonografia, o ideal é sempre a gente ter algum certo tipo de sobreposição entre as linhas imagiadas. Mesmo porque as linhas, a parte mais longe do peixe, pinzinho aqui, ó, aqui a gente, como se a gente tivesse, tipo, são duas linhas, aí aqui a área de cobertura dos dois lados do peixe, o peixe estaria aqui nessa linha vertical, aqui na pontinha, tá? Duas linhas de navegação, e aí aqui as áreas imagiadas. Nessa primeira parte aqui, a gente estaria fazendo 100% de cobertura, ou seja, as linhas elas praticamente não se sobrepõem. Então a gente cobre toda a área, mas as linhas não se sobrepõem. Nessa situação de baixo aqui, olha só, um dos feixes praticamente sobrepõe 100% o feixe da outra linha. Então, todas as áreas, elas vão ser imagiadas duas vezes. Então, a gente fala que a gente tem 200% de cobertura. É muito difícil porque você perde muito tempo, porque você acaba que você só imagia metade da área no tempo, né? Mas é o ideal, porque aí, quando você tem a ida e a volta no mesmo lugar, qualquer problema com. Lembram que a distorção, a resolução no final aqui, na parte mais longe do peixe, é muito menor do que aqui. A gente perde energia para esses pulsos que vão mais longe. Então, se você tem a área magiada duas vezes, ó, esse ponto que foi magiado aqui com esse feixe azul, lá longe no slant range, que vocês vão ver daqui a pouco, foi magiado bem pertinho pelo verde. Então, você melhora a qualidade do seu dado. Mas dificilmente a gente faz 200% de cobertura, tá? Aqui tem um exemplo de um planejamento do projeto Fosforita, que é um projeto que está em andamento, tá parado por causa da pandemia, mas que a gente tem um planejamento de fazer várias sondagens com sonar de varredura ali perto da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, ali no Terraço de Florianópolis, no Alto de Florianópolis, ali perto da quebra da plataforma também. Então são pequenas áreas. Aqui a gente tem algumas linhas planejadas. Como é que ficou o planejamento das linhas nessas áreas? O espaçamento ficou 250 metros entre cada linha.
tá? Com 300 metros de alcance do sonar de varredura lateral. Tá? Então, se o espaçamento é de 250 com 300 metros de alcance, a gente vai ter só 50 metros de sobreposição, mas vai ter alguma sobreposição. Aqui é a clássica situação. Nós temos uma área muito grande para fazer com pouco dinheiro, porque é muito caro. Um dia de navio é 30 mil reais, um dia de Atlântico Sul, praticamente. Então, a gente tem que maximizar ao máximo, maximizar o aproveitamento, tá? Porque tem muito dia perdido com navegação. Então, quando a gente começar a sondar, a gente tem que sondar o máximo possível. Sonda 24 horas por dia, faz turnos, sonda 24 horas por dia, e aí a gente não vai fazer 200% de cobertura, porque a gente não tem tempo para isso. Então, a gente vai fazer só 50 metros de sobreposição. Outra coisa muito importante que é diferente da batimetria para o planejamento das linhas numa campanha de sonar, numa campanha de imageamento, é que a navegação a gente deve, pelo menos, fazer preferencialmente paralela às isóbatas, é o oposto da batimetria. Na batimetria, a gente quer que as linhas peguem as variações de profundidade. Cada linha cruze as isóbatas para a gente conseguir entender melhor esses gradientes. Na sonografia, não. Por quê? Principalmente porque o peixe ele vai estar sempre perto do fundo. A gente vai ver, acho que nos próximos slides, que o ideal é a gente manter o peixe a uma altura do fundo que é 10% do alcance. Nesse caso, a gente está trabalhando com 300 metros de alcance, são 30 metros de altura do fundo, tá? Só que a gente está falando a gente está bem fundo, ó, a gente está a 600 metros de profundidade, 400 metros de profundidade, então tem muito cabo, por isso a gente usa aquele cabo de 3 quilômetros lá. Então, se a gente fizer linhas paralelas às isóbatas, perpendiculares às isóbatas, como a gente faria na batimetria, o que vai acontecer? Essa profundidade vai variar mais. Então, a gente vai ter que ficar regulando a altura do peixe o tempo todo. Isso não é interessante. O ideal é que você deixe que o peixe não precise ficar sendo mexido. Então, se a gente faz linhas que são paralelas às isóbatas, a gente quase não tem variação de batimetria. Não tendo muita variação de batimetria, a gente consegue manter o nosso peixinho lá estável lá no fundo. Isso é relativamente perto do fundo, né? Então, é sempre importante lembrar também que essa batimetria ela tem que estar sempre sendo monitorada, né? O ecobatímetro do navio ou algum ecobatímetro tem que estar ligado. E como o peixe ele vai rebocado atrás do navio, o ecobatímetro, se tiver alguma variação muito brusca de profundidade, o ecobatímetro vai ver primeiro. E aí você já vai subir o seu peixe lá pelo guincho e para salvar ele dessas variações batimétricas muito abruptas. Que normalmente você estudou a área, variações vão estar na carta, você vai se conhecer também e vai saber o que fazer. Mas se aparece alguma coisa que não estava na carta, não estava prevista, tem lá um cucuruto, uma coisa que você não previu, tem que estar sempre atento na batimetria para não deixar o seu peixe bater em nada, porque isso vai dar um prejuízo muito grande. Tá, então a altura do peixe, ó, falei antes, né? 10% do alcance. Então, se a gente está usando 300 metros de alcance, 150 em cada bordo, né, do sonar, a gente usa 30 metros de 30 metros de altura do fundo, tá? Isso é uma regrinha. Não, essa regra não é sim, nossa, não pode ser 29, não pode ser 28, não pode ser 32. Não é bem assim. É aproximadamente 10% do alcance. Por exemplo, quando a gente fez o levantamento aqui no parcel do carpinteiro, da última vez, no final do ano passado, o peixe, ele ficou, a gente estava usando 30 metros de alcance, que é bom para o nosso sonar. Aí a gente deveria deixar o peixe a 30 metros do fundo. Só que a coluna d'água ali é 25. Então, o peixe estava bem rasinho. E tem alguns cocorutos que vão a mais raso ainda, vão a 19. Eu não tinha como deixar o peixe mais longe do fundo. Tem problema? Não tem problema. Só tem que tomar cuidado com as colisões, né? Tá, qual que é o problema da gente
aumentar a altura. Quando a gente aumenta a altura, a gente deixa o peixe mais longe, a gente diminui as sombras, que a gente vai ver na aula de interpretação, que as sombras são bem importantes para a gente consegue calcular a altura das coisas que estão no fundo pelas sombras. Você diminui as sombras e você diminui um pouco também a resolução, porque está mais longe, né? Se a gente deixa a altura muito menor, a gente diminui o retroespalhamento, porque o ângulo de incidência do feixe acústico no fundo vai ficar mais aberto, mais longe do normal, e aí mais energia vai ser refletida e menos vai ser retroespalhada. Então, isso não é legal também, porque a gente quer o retroespalhamento, né? Que a gente já viu na aula passada. E aí, sem altura nenhuma, encostado no chão, você vai diminuir a vida útil do seu peixe. Uma piada. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da geometria da aquisição, olhando de frente, a gente tem aqui o peixe, um feixe para um lado, um feixe para o outro lado. Aqui, ó, a altitude do peixe. A área cega, que é a área do nadir, que é a área da projeção normal, né? Na vertical, a projeção do peixe no fundo é o nadir. E tem uma areazinha ali pequenininha, que é uma área cega, que é uma área que nenhum dos dois feixes imagia, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a área de varredura de um lado e a área de varredura do outro lado. O ângulo de reflexão, aqui é o ângulo de incidência, e a energia que for retroespalhada na direção do peixe é o que a gente vai estar recebendo, tá? De toda essa região aqui de varredura. Toda a energia que bate aqui e retorna para o peixe é o que o sonar vai estar registrando, tá? Aí aqui uma vista de cima da mesma coisa, a gente tem o peixe sendo rebocado aqui para baixo da minha tela e a área do feixe, e aí cada feixe vai gerar uma faixinha, como se fosse, é um pulso que vai gerar uma linha da nossa imagem, e aí a nossa imagem vai sendo formada por várias dessas linhas ao longo do deslocamento do nosso sonar de varredura. Certo? Então, as medições, o que a gente tem? A gente tem medições de retroespalhamento, é isso que a gente faz, né? É isso que o sonar faz, ele mede a quantidade de energia retroespalhada em toda essa área que ele imaginou em cada faixa, né? O SOA. Cada pulso vai gerar uma faixa e sucessivas faixas combinadas, no sentido da navegação, vão gerar uma imagem do retroespalhamento. É isso que a gente está medindo. Tá? Então, tem duas coisas, duas medidas que a gente precisa ter em mente o que significa, porque nos softwares de tratamento, pelo menos, sempre vai ter referência a elas. Uma é o slant range. O que é o slant range? É a distância percorrida pelo pulso, tá? O pulso, aqui a gente tem uma representação do que seria a área imagiada por um pulso acústico, tá? E aí, em cada pontinho dessa área imagiada, a gente tem um slant range diferente. O que é o slant range? É a distância percorrida pelo pulso. Nas partes mais próximas aqui do peixe, o slant range é menor. Nas partes mais distantes, o slant range é maior, tá? E o feixe aquele, essa quantidade, a energia que foi retroespalhada nas regiões mais próximas do peixe e voltaram aqui do peixe, elas percorrem uma distância menor. Como a gente está considerando que a água aqui está homogênea e a propagação do som na água aqui é toda na mesma velocidade, então esse pulso aqui, ele chega primeiro ao sonar, é retroespalhado primeiro, e esse pulso aqui mais longe, que percorre uma distância maior, ele demora mais tempo para voltar para o sonar. E é assim que a gente calcula as distâncias. Para como é que calcula o slant range? A gente conhece a velocidade do som na água e o sonar ele mede o tempo que cada pulso que ele recebe. Então ele sabe, ele mandou um pulso no momento
e ao longo dos milissegundos depois disso, ele está recebendo pulsos de volta, tá? E aí ele calcula o slant range de cada pulso desse, cada retorno, tá? E o que ele tem, na verdade, é isso aqui, ó, por exemplo, se aqui a gente tem teria no eixo X o tempo e no eixo Y o retroespalhamento, ó. Então, ele manda o pulso, ele fica um tempo sem receber nada, que é até o primeiro pulso, o pulso mais proximal bater no fundo, retroespalhar e voltar para ele, e aí ele começa a receber vários retroespalhamentos. Aqui a gente tem, ó, menos retroespalhamento, um alvo que retroespalhou mais, um alvo que não retroespalhou muito, mais, menos. E a tendência é essa energia ser menor com o passar do tempo. Então, esses pulsos que demoram mais para chegar, que viajam mais, que vão mais longe, que estão mais longe do peixe, a energia que retorna é menor por conta da atenuação pela distância, né? Vocês lembram? Quanto mais longe o pulso for, mais ele vai ser atenuado. E aí, lembra do espalhamento geométrico, né? Então, menos energia vai chegar. Então, a gente sempre tem mais energia nesses alvos mais próximos e menos energia chegando nos alvos mais longe. Então, slant range é a distância é a distância percorrida pelo pulso acústico, tá? É a distância do alvo, mas percorrida pelo pulso acústico. É diferente do ground range. O ground range, sim, o ground range, ele é a distância que o pulso, que aquele alvo estava do peixe, tipo, considerando que aquele alvo estava do nadir, na verdade, né? Considerando o fundo, considerando um fundo plano, tem uma regrinha, a gente faz aqui um Pitágoras, considerando um fundo plano, porque a gente só conhece o tempo. E porque o que ele mede é retroespalhamento, intensidade do retroespalhamento, e ele sabe o tempo que cada pulso desse voltou. Então, para calcular o ground range, essa distância que cada alvo estava ali do nadir, é feito um Pitágoras, e aí por quê? Porque a gente conhece o slant range e a gente conhece a altura do peixe. Então, a gente consegue calcular por Pitágoras aqui a distância do alvo do nadir, mas sempre assumindo o fundo plano. Se o fundo estiver inclinado, isso aqui já não vai valer muito, né? Mas é como se faz, tá? A altura do sonar conhecida, slant range conhecido, a gente calcula a distância do objeto do nadir considerando o fundo plano. Então, tá aqui, ó. Aqui é o slant range, aqui é a altura do peixe. Aí a gente consegue calcular por Pitágoras. E aí, o que é o imageamento, né? O imageamento em si, ele é a representação gráfica desse sinal acústico, desse retroespalhamento que está chegando no sonar. Então, ó, aqui a gente tem essa linha bem no meio da imagem, é o nadir, tá? A gente vai ter sempre uma areazinha que vai representar aqueles primeiros milissegundos que estão sem receber nada, que é o pulso se propagando pela coluna d'água. E aí a gente enxerga bem direitinho o fundo e aí sim tudo o que o sonar imaginou dos dois lados. Essas cores, elas podem dar a impressão de batimetria, elas podem representar variações na topografia, na batimetria, mas o que elas são realmente é variação de retroespalhamento. Então, normalmente, as feições mais claras, nesse caso, depende muito da paleta que você escolher, mas nesse caso aqui, quanto mais pro amarelo, mais claro, maior energia retroespalhada. E esses escuros aqui, ó, são sombras. A gente consegue ver bastante coisa aqui, ó, consegue ver ripple marks, a gente consegue ver várias coisas muito legais com o sonar. Na próxima aula eu vou mostrar várias imagens para vocês. Que é uma imagem do parceiro carpinteiro. Tá? Então agora eu vou mostrar um software que chama Sonar Pro, que é o software de aquisição do nosso sonar, que é da Klein, é uma marca, Klein 3000, ele é o nosso.
Esse Sonar Pro é um software livre, então tá disponível, eu coloquei para vocês no Avas, para quem quiser instalar, não vai ser muito útil, não dá para fazer muita coisa. Consegue visualizar um arquivo já coletado, que eu também vou disponibilizar para quem tiver interesse. Mas só para ter algum contato com o software pode ser legal para vocês, não vai ter um exercício com relação a isso, tá? Então, esse software, ele serve para fazer a aquisição e a visualização do dado do dicionário. Ele não trata e não interpreta. Para tratar, a gente usa o SonarVis, que é um outro software muito interessante para tratamento de dados de sonar, tá? Então, agora vou mostrar o Sonar Pro para vocês no vídeo seguinte. Até daqui a pouco.